Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso e Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E está comigo hoje, vinda lá do bairro Camobi, do Centro de Educação Espírita Boa Nova, Ana Paula Oliveira de Andrade. Ana, muito obrigado por ter aceito meu convite. Obrigada. Para a gente bater um papo hoje aqui no programa Palavra Espírita. E hoje, com a Ana, a gente vai falar sobre algo que a gente conhece muito pouco. Talvez a pessoa que a gente menos conheça, é sobre essa pessoa que nós vamos falar. Com certeza absoluta, eu, tu, ele, nós, vós, eles, conhecemos muito menos de nós mesmos do que do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho e assim por diante. E a Ana vai bater um papo sobre conhecimento de si mesmo. E já de imediato, Ana, se tu quiser dar as boas-vindas para os nossos telespectadores, fica à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a ti, pelo convite. Fiquei bastante surpresa e feliz, de poder estar aqui hoje falando, então, sobre Espiritismo, É sempre uma honra para a gente que estuda sobre Espiritismo trazer, conhecimentos da vida, e tentar simplificar esses conhecimentos para que a gente atinja mais pessoas, sejam elas espíritas ou não, simpatizantes apenas do Espiritismo. Então, eu te agradeço por estar aqui hoje, e por poder trazer, então, para o público que te assiste, semanalmente, essa palavra hoje. Então, esse agradecimento é recíproco, porque eu também te agradeço por tu estares aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto. E já de imediato, Ana, é o seguinte, aquilo que eu falei no iniciozinho ali, que a pessoa que a gente menos conhece é a gente mesmo, é real isso aí? É real, E é interessante porque é um assunto muito difícil de falar, Ele é difícil e ele é tão difícil que é a segunda vez que eu me proponho esse tema, A primeira vez foi com um grupo de jovens espíritas, e dessa vez eu me propus novamente a falar sobre esse assunto e de repente me bate um medo gigantesco de trazer à tona esse assunto, muito provavelmente porque eu própria não me conheço. Então bate aquele medo da gente estar falando do desconhecido ainda para a gente mesmo, Então, realmente, a gente se conhece muito pouco, muitas vezes o que a gente conhece sobre nós são essas características mais físicas e da autoimagem que a gente tem sobre a gente mesmo, do que a profundidade daquilo que a gente carrega como ser espiritual, Mas o que falta para a gente, digamos, para nós nos conhecermos integralmente, por exemplo? Então, primeiro a gente precisa estabelecer essa ideia do que é o autoconhecimento, O autoconhecimento, a gente poderia dizer que ele é uma viagem, que é uma trajetória que a gente faz, Assim como quando a gente compra uma passagem e vai para algum lugar. Só que essa viagem é uma viagem para dentro de nós, aonde a gente então vai buscar
se a gente for pensar no sentido figurado de uma viagem, fazer certas visitas, visitar certas áreas do nosso interior, né? E como tu perguntou, o que falta para a gente se conhecer integralmente, eu gosto sempre, quando eu estou desenvolvendo algum tipo de pesquisa, procurar as palavras, o significado, as origens, né? E se a gente for pegar esse sentido da palavra integral, né? A gente pode até pensar nos alimentos integrais, né? São aqueles alimentos que eles conservam as propriedades naturais, né? Que eles não foram refinados, né? E daí quando a gente fala em refinar, talvez a gente até fique, mas será que refinar não é bom? Né? Depende, sim. Né? Depende do ponto de vista, claro. Né? Mas aqui a gente quer esse conhecimento integral. Então, é aquela busca interior onde a gente vai encontrar a nossa essência real, né? E daí a gente pode então pensar que nós somos seres espirituais criados por Deus para o bem, para a felicidade e toda aquela história que a gente conhece do Espiritismo. Então, são essas naturezas que a gente carrega no nosso ser interior. Então, são essas coisas também que a gente busca quando a gente pensa em nos encontrarmos integralmente. Essa viagem que a gente faz para dentro da gente, né, é uma viagem difícil de ser feita, mas é para essa busca, é para a gente revisitar certas áreas que estão gravadas em nós como seres espirituais que somos, né? Mas por que essa dificuldade, por exemplo, de viajarmos, digamos assim, para dentro de nós mesmos, para nos conhecer melhor? Essa dificuldade da gente viajar para dentro de nós, ela se dá muito por essa questão do externo, né? Do mundo externo. Nós estamos em uma sociedade, e isso não é de agora, né? Há milênios, nós estamos em uma sociedade em que a gente tem muitos estímulos externos, né? Eu gosto muito de falar também dos nossos sentidos, né? Um pouco pela minha profissão, os nossos sentidos, eles são todos voltados para fora, né? Se a gente for ver, a visão é para fora, a audição, o olfato, né? O paladar, o tato, né? Então nós temos esses sentidos todos voltados para fora. E o agravante maior ainda, então a gente quer pegar, quer olhar, né? A gente quer satisfazer os nossos desejos mais primitivos, né? A gente quer o aqui e o agora. Então, esse mundo externo, ele nos rouba, né? Dessa nossa interioridade, ele subtrai da gente a ideia da gente interiorizar e acaba dificultando para a gente essa viagem interior, né? Então, a ideia seria o quê? A gente propor para a gente mesmo um afastamento, um distanciamento dessas questões externas, né? Então, são momentos que a gente nos dá, e quando a gente fala em afastar, em distanciar, não é subtrair ou abolir totalmente as coisas da nossa vida, os círculos de amizade, mas a gente se propor alguns afastamentos para que a gente possa então se compreender mais profundamente, né? Até porque muitas das coisas que a gente vivencia, como eu falei anteriormente, a gente se conhece até certo ponto, né? A gente se conhece naquele ponto assim, a gente sabe de determinadas histórias da nossa vida que fizeram uma reviravolta, uma mudança e que foi um marco, né? Então a gente sabe que a gente vivenciou determinada situação e a partir daquilo ali mudou. Mas quando chegam inquietações muito fortes na nossa vida, a gente se perde por completo. E estudando um pouco mais a respeito desse tema, eu até assisti uma fala do Haroldo, em que ele fala muito assim dessa questão da gente não conhecer
o transcendente, né? Muitas vezes a gente sabe um pouquinho sobre a gente, sabe um pouquinho sobre a sociedade que a gente vive e até a gente está lidando bem, tanto conosco quanto com a sociedade, né? Mas a gente não consegue encontrar esse transcendente em nós, que o Espiritismo vem bastante nos dar também, assim como outras formas de se espiritualizar, né? O Espiritismo vem. Então, o que falta muitas vezes nos embates da vida é a gente estar já com esse transcendente bastante firme nas nossas vidas. Uma pergunta. Qual é a tua profissão? Tu falaste... Eu sou formada em Educação Física, né? Trabalho dentro da área de Pilates e Yoga e também em terapias integrativas, que eu chamo. E estou fazendo agora uma segunda graduação, que é uma graduação em Psicologia, né? Estou indo agora, embarcando no 5º semestre. Tá. Ana, eu já entrevistei algumas psicólogas aqui e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para elas, eu faço para ti. Pelo que tu tá, digamos, ainda está cursando psicologia, né? Então tu é uma acadêmica. De psicologia. O espiritismo, ele tem te ajudado, digamos assim, nas questões da psicologia, essa que tu está estudando, para enxergar algumas questões, alguns problemas, digamos assim, de forma um pouco diferenciada do que até o teu professor ou a tua professora enxerga? Ai, com certeza. Assim, eu tenho, com algumas pessoas que eu troco essas ideias, eu digo que seria muito difícil eu, por exemplo, entrar no espiritismo se eu já tivesse feito uma formação em psicologia. Sim. Assim como existem outras graduações que nos impedem de fazer esse transcendente também. Mas hoje em dia eu digo que o espiritismo em mim está muito consolidado, no sentido de que eu consigo... às vezes é difícil, tem certas situações que elas são realmente também conflitantes para mim, com assuntos com professores em relação a essas pautas, mas o espiritismo está tão consolidado em mim que eu não tenho como não vivenciar ele e vivenciar a psicologia. E eu acho que isso vai caminhar junto, não no sentido de misturar, mas é que não vai ter como separar uma coisa da outra. Sim, claro que no consultório, sim, tu vai ter que separar uma coisa da outra. Quer dizer, não radicalmente, né? Isso. Eu estou te dizendo isso porque, como eu te disse, já entrevistei algumas psicólogas aqui, espíritas. Logicamente, né? Em que elas procuram, digamos, dentro do consultório, na sua profissão, ali frente ao paciente, é a paciente que chama, separar uma coisa da outra, mas não assim de forma radical, né? Sim. Então, eu acho que tu... se me permite, eu até gostaria de falar que isso é uma das questões que eu gostaria muito de voltar o meu estudo dentro da psicologia para isso. Não no sentido do espiritismo propriamente dito, mas da questão da espiritualidade e religiosidade. Eu acho que esse é um ponto que dentro da academia... Sim. Especialmente na área da psicologia, que nós vamos lidar com os dilemas humanos, né, com a mente, falta. Então, eu acho que isso é uma das coisas que, para mim, vai caminhar junto comigo nessa... Vai te ajudar bastante nesse aspecto. Ana, a produção diz que o nosso primeiro bloco acabou, certo? Mas tem um segundo bloco ainda. Tá bom. Com essas palavras eu estou dizendo que estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, em que eu estou conversando com a Ana Paula de Andrade sobre conhecimento de si mesmo. E não saia daí porque o nosso intervalo é mas é menos de 1 minuto e a gente já volta. Só um segundinho. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje eu estou batendo um papo aqui com a minha amiga já de alguns, não tantos anos, né, Ana? Mas de alguns anos, né? Ana Paula de Andrade. E nós estamos conversando sobre o processo de autoconhecimento, conhecer a si próprio. Ana, para iniciar o nosso segundo bloco, por que nesse processo de autoconhecimento, que imagino, e apenas imagino, que 99% das pessoas não fazem? Se eu tiver errado, por favor, tu me corrija. A gente foca quem está disposto a fazer o processo, conhecer-se a si mesmo um pouco mais, foca naquelas coisas da periferia, digamos assim, e não no essencial, no que deveríamos focar para realmente nos conhecer mais. Então, estatisticamente eu não sei assim quantas pessoas cuidam desse lado, eu também não né? sei, eu apenas chutei. Mas com certeza, né, como a gente já comentou, o mundo externo é tão atrativo que poucos de nós paramos, né, para refletir. Mas como a gente já falou, em se tratando de uma viagem, né, e uma viagem interior, nós precisamos então marcar um encontro conosco. E o problema desse encontro é que muitas vezes a gente marca e falta, não vai, né? Por quê? Porque a gente está sempre colocando outras coisas na frente. Né? Eu vou fazer isso quando as crianças estiverem grandes, quando eu me formar na faculdade, quando eu me aposentar, né? A gente sempre vai deixando para depois, né? Então eu diria que nesse aspecto, talvez a questão da maturidade, né? Pode ser uma maturidade cronológica do tempo em que estamos aqui agora, nessa encarnação, e pode ser também uma maturidade espiritual, né? Que isso vai durar para alguns um pouquinho mais de tempo, para outros nem tanto assim, né? Mas a gente precisa encontrar esse ponto do despertar, né? Do meu despertar. E interessante que hoje mesmo pela manhã eu li um texto do Fonte Viva que eu incluí aqui nesse estudo. E nesse, não é no Fonte Viva, foi no livro Respostas da Vida, de André Luiz, né? Em que ele diz assim, ó, este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora, né? Bem no iniciozinho desse tema, em que ele fala sobre várias questões conflitantes, inclusive, que beiram a nossa vida dia a dia, né? E que o melhor instante para a gente resolver aquele conflito é agora, é nesse momento. Então a gente precisa marcar esse encontro e não faltar, não achar desculpas para deixar para mais tarde, né? O momento é esse, né? O momento é agora, né? E tem até popularmente aquele para que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Então é essa questão que faz com que a gente tenha um pouquinho de atraso, o time do despertar que a gente acaba perdendo muitas vezes. Ok, eu fiz
processo de autoconhecimento, me conheço bem melhor agora, ponto. E daí? Para que isso aí vai me servir na vida atual e se é que vai me servir também na vida futura? A vida futura que eu digo é a vida pós esta encarnação. Ou no plano espiritual, ou reencarnado novamente. Ou reencarnado novamente, exatamente. Então, eu acho que essa questão é justamente essa, né? O autoconhecimento, do meu ponto de vista, é uma trajetória que a gente nunca vai esgotar. Ela nunca tem fim, né? Lembrando que nós somos seres imperfeitos. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente deve, então, imaginar também o autoconhecimento como um exercício. Como quando eu quero aprender a tocar um instrumento musical, né? Então, eu tenho que escolher um lugar para aprender a tocar esse instrumento musical. Eu tenho que exercitar esse instrumento musical e eu nunca vou cessar, porque senão eu perco esse exercício. Então, o autoconhecimento, ele não cessa. E o aproveitamento que a gente tem é justamente porque Santo Agostinho dizia, né, que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual, certo? Então, se nós pensarmos justamente isso, que nós somos seres imperfeitos, esse processo jamais termina. E quando terminar, então nós não precisaremos vir reencarnados novamente, né? Porque daí nós estaremos então com toda a nossa cartela de virtudes preenchida, né? As figurinhas das virtudes preenchidas, e não precisamos mais estar aqui. Então, eu creio que esse exercício de autoconhecimento, ele jamais vai cessar, nem aqui, nem no plano espiritual, porque a gente sempre vai ter uma coisinha ainda, uma pontinha ainda solta. Tu acredita que seja por isso, por exemplo, porque eu vou te dizer isso porque eu venho de outra corrente religiosa, certo? Assim como eu acho que 90% dos espíritas vêm de outras correntes religiosas. E foi estudando, assistindo palestra, lendo, que eu percebi que o espiritismo é a única corrente religiosa, se eu posso dizer isso, que foca muito no autoconhecimento, da gente se autoconhecer. Tem alguma explicação por que o espiritismo foca, digamos assim, tanto nesse aspecto? Eu creio que é justamente pela questão da chave do desenvolvimento individual, né? Que Santo Agostinho nos fala na questão 919 do Livro dos Espíritos. Não tem outra forma de progresso espiritual se não ser o indivíduo por si mesmo, né? Então, nós vivemos num mundo coletivo, nós interagimos com outras pessoas, com a sociedade em geral, mas o nosso progresso, a nossa evolução, ela é individual. Eu me melhoro por mim mesma e através de mim mesma. Não existe pessoas que vão fazer eu me melhorar, né? Uma ou mais pessoas que vão fazer eu melhorar, eu ser mais feliz, eu mais alegre. É um processo que é individual, é no coletivo, mas é individual. Então, eu creio que o enfoque do Espiritismo é justamente por isso, porque a gente está sempre lidando com as nossas questões de vida e reencarnatórias, né? E que esse autoconhecimento nos leva para esse progresso, nos leva para Deus, né? Para essa angelitude que a gente tanto almeja. Um dos pilares básicos, digamos assim, da doutrina espírita é o livre-arbítrio, ou seja, eu escolho o que eu quero e o que eu não quero, certo? E o livre-arbítrio, aonde que ele entra, se é que ele entra nesse processo de melhoramento de cada pessoa? Eu considero o livre-arbítrio um presente de Deus para a gente, né? Eu acho que o livre-arbítrio é um presente, porque já mostra que a gente tem
uma bagagem de condições de escolhermos livremente o que vamos fazer. Então, eu penso assim que a questão do livre-arbítrio é a gente focar justamente nessa criação divina que somos e que Deus depositou em nós apenas o bem, né? Então, se nós fizermos essa viagem, se nós conseguirmos encontrar novamente a nossa origem, né? A nossa integralidade e percebermos que nós só somos dotados de bem, a escolha pelo mal, o mal no caso é uma escolha, né? Seria uma escolha nossa. Então eu acho que é nesse aspecto que o livre-arbítrio ele vem corroborar, né, dentro dessa questão do autoconhecimento. É a gente entender que é um presente de Deus, é como se a gente fosse criancinha, né? Os nossos pais cuidam, orientam, explicam todas as coisas pra gente, e quando a gente atinge a maioridade, né? Eles dizem, não, agora é contigo, decide se tu vai querer fazer esse curso ou esse, né? Então, é mais ou menos assim, é um presente de Deus pra gente, mostrando que Deus confia em ti, Deus confia em mim, né? Então, a gente pode escolher, Ele nos dotou de bem, de puro bem, né? Se a gente vai escolher algo ruim ou mal, é a nossa escolha. Ana, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Nesses 2 minutos, eu vou dizer para ti uma fala do Mestre Jesus, que disse o seguinte, abre aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Pois é, né? É aquela verdade. Sabe que eu fiquei refletindo sobre essa, além de ler, eu fiquei refletindo sobre isso. Como a gente falou que o nosso progresso ele é individual, mas a gente precisa do outro, né? A gente precisa desse outro como um espelho, né? E quando Jesus fala para a multidão isso, ou também quando Jesus é questionado sobre o que é verdade e ele se cala, é porque nós estamos refletindo Jesus. Então, no meu entendimento, essa verdade é Jesus, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. E somos nós, porque nós somos seres divinos. Então, é quando eu reflito no outro as coisas que eu não gosto, eu estou vendo as minhas imperfeições. Então, a gente precisa desse outro. Jesus não era imperfeito, muito pelo contrário. Mas quando a gente olha para ele, a gente está olhando, então, para aquilo tudo de bom que também foi depositado na gente. Então, é justamente essa verdade, né, que a gente precisa pensar. E outro detalhe é a questão do conhecereis, né? O conhecer, essa palavra. Se a gente for buscar no Evangelho, né, que é ali o conjunto de conhecimentos que Jesus Cristo nos trouxe, conhecer, ele transcende a questão da informação, né? Ele é a questão da assimilação de coisas, de situações, que eu assimilo e eu utilizo aquilo para o meu aperfeiçoamento moral e espiritual. Ana, terminou? Que pena! Terminou o nosso tempo. Mas antes de terminar definitivamente, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos facebookianos que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube, por favor, a câmera 3 é inteiramente tua. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a ti e ao público. Espero que essas palavras possam fazer sentido na vida de cada um de vocês e que a gente não perca as esperanças, porque sempre que a gente tropeça, né, a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar e encontrar novas falhas para ir passo a passo, né,
alcançando então esse autoconhecimento que é tão difícil, mas que não é impossível. Muito obrigada. E com essas palavras da Ana Paula Oliveira de Andrade, é um nome pomposo, isso aí dá para ser até ministra de Estado, né? Ana, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado por tu ter aceito meu convite para a gente bater esse papo gostoso aqui hoje. E eu queria dizer para você que está nos assistindo que se tiver algum barulho afora a nossa locução aqui da Ana e minha, é porque, graças a Deus, está caindo uma chuva maravilhosa, né, Ana? Tá? Sim. Então, eu estou gravando esse programa porque muita gente, por esse Brasil afora, nos assiste. Estamos gravando esse programa em Santa Maria, Rio Grande do Sul, cuja temperatura é terrível e uma seca mais terrível ainda. E graças a Deus está chovendo. Ó, acabou de dar uma trovoada aí. Muito obrigado, Senhor. E com essas palavras estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 5 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Um abraço no meu amigo Paulo Lauda e no meu amigão Jorge Brandão. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntos para lhe